Irmãos e irmãs, bom dia. Peço a Deus, peço a Jesus, peço aos mentores dessa casa, peço a vocês, queridos irmãos, a vibração e a energia necessária para que alcancemos nesta manhã os bons propósitos que nos trouxeram até aqui. Nesta manhã radiante, que possamos juntar os nossos conhecimentos, juntar a nossa fé em torno das máximas do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Mais do que uma honra, eu considero uma prova a ser vencida o fato de estar aqui hoje. Eu creio que tudo na vida é equilíbrio. E como esse mês espírita, aqui organizado pelo Cefa, estava com um nível muito alto, para contrabalancear, resolveram me convidar. Eu aqui estou, plena de alegria e motivação, falando também em nome de duas minorias dentro desse simpósio iluminado. Primeiro, em nome dos oradores de São José do Rio Preto, estiveram aqui oradores do Brasil todo. Então, a primeira minoria, oradores de São José do Rio Preto. E a segunda minoria, em nome de mulher oradora dentro da doutrina espírita. Nós sabemos que dentro da doutrina, na mediunidade, abundam mulheres médiuns, mas na oratória ainda são muito poucas. E dessa forma, então, nós estamos aqui ainda aguardando uma curva ascendente dentro desse mês espírita, com mais duas palestras do nosso presidente do Centro Francisco de Assis, Dr. Aguinaldo de Paulo Vasconcelos. Então, os frutos que eu vou colher, desse desafio, só mais tarde, daqui 1 hora mais ou menos, é que eu vou saber. Por falar em fruto, e por falar em falar, e por falar em ansiedade, eu me lembro da primeira vez que eu falei em público, que eu fui para essa prova, uma prova muito difícil, Dizem que depois da morte, o segundo maior medo é falar em público. Então, em 1973, eu era universitária e me inscrevi num projeto social do governo chamado Projeto Rondon. Esse Projeto Rondon reunia, durante as férias, universitários de várias áreas, de várias especialidades, para atuarem em lugares distantes, em lugares carentes, em outras cidades, enfim. Eu fui participar de uma equipe com 7 universitários. Desses 7 universitários, apenas eu e uma amiga éramos da área de saúde. Todos os demais éramos da área de educação. Todos os demais eram da área de saúde, especialmente medicina e odontologia. Então, quando nós chegamos lá no local onde íamos atuar, muito carente, nós tínhamos que divulgar a nossa presença para atraí-los até o posto de atendimento. E fazíamos isso de porta em porta nos primeiros dias, num trabalho muito exaustante. Certa manhã, nós estamos lá numa ruazinha, muito humilde, íamos iniciar o nosso trabalho quando avistamos lá longe, vindo, um caminhãozinho muito simples, de um vendedor de tomate, que anunciava seu produto num alto-falante muito possante. Nós não tivemos dúvida, pedimos emprestado o alto-falante e coube a mim, fazer a minha primeira oratória em público. Eu comecei timidamente a falar e foi juntando gente. E aí eu fui me empolgando, fui passando o recado e depois, que já tinha uma pequena multidão, um pequeno número de pessoas, eu encerrei
E o vendedor de tomate vendeu todos os tomates. Foi uma experiência, uma primeira experiência bem-sucedida que me deu muito ânimo. Aliás, ânimo de atuar em duas frentes, como divulgadora, né, como comunicadora e também na área social, a qual eu me dedico, algumas vezes profissionalmente, outras vezes voluntariamente, outras vezes como alguém que entende que tem que trabalhar pelo outro, principalmente inspirado pela doutrina espírita. A doutrina espírita chegou na minha vida um pouco depois. Eu ainda estava na faculdade e, depois de 18 anos dentro da doutrina, certa feita, o orador do centro onde eu estava não pôde fazer a palestra e me chamou para fazer no seu lugar, numa cidade vizinha. Eu fiquei novamente ansiosa, mas me lembrei lá da experiência bem-sucedida e fui. Antes disso, me preparei e li bastante a respeito de como falar em público com Richard Simonetti. E ele dizia o seguinte, que um orador espírita só se forma realmente depois de 10 anos de prática em oratória. Eu falei, bom, não vai ter jeito mesmo, essa primeira vai de qualquer forma. E fui, e é assim, devido a essas circunstâncias, esses acontecimentos na minha vida, que me encontro hoje aqui. Muito mais, se passaram muito mais de 10 anos, e hoje eu me considero uma perfeita iniciante, com a mesma ansiedade. Bem, nós vimos, diante de oradores tão brilhantes que estiveram aqui, que fazem palestra pelo Brasil todo, como eu disse, e até no exterior, como Alemanha, Argentina, Estados Unidos e por aí, só me restou ser simples, não é? E, para ser simples, eu resolvi falar de Deus. Deus seria o máximo, mas a gente pode também perceber que é muito simples, como vai ser o nosso raciocínio hoje aqui. Os oradores que por aqui passaram, nós vamos fazer uma síntese, combinamos de fazer uma síntese do que eles falaram, porque o que nós vamos falar resulta de tudo que eles concluíram. Nós sabemos que esse seminário, esse mês espírita, pediu como tema central o autoconhecimento à luz da doutrina espírita, não é? E foi assim que a primeira palestra foi de José Antônio da Cruz, que falou sobre os caminhos da reforma interior, entender, aceitar e viver. Uma palestra muito elucidativa. Depois nós tivemos Orson Carrara. Orson Carrara nos falou sobre tensão emocional. Nós não podemos nos esquecer que o equilíbrio emocional só é possível através do autoconhecimento. Foi uma palestra muito envolvente também, que terminou com uma poesia e com um vídeo sobre a concepção e o nascimento do ser humano. Orson Peter Carrara. Depois nós tivemos Angélica Costa Maria. A Angélica falou para nós sobre o sentido da vida. Lembram-se? Qual o sentido da vida? Ela repetia várias vezes. E ela nos falou também que, de vez em quando na nossa vida, o anjo da angústia vem nos visitar. E quando isso acontece, tem o lado benéfico de nos despertar a consciência. Depois de Angélica, nós tivemos Alberto Almeida. Alberto Almeida, muito carismático, esteve aqui numa manhã de domingo e falou sobre bases para a autorrealização e felicidade. Quem não se lembra dessa palestra maravilhosa de Alberto Almeida? Vocês se lembram?
Tenho certeza, lembram do uau? Então, foi Alberto Almeida que esteve conosco. Depois de Alberto Almeida, nós tivemos José Maria de Medeiros, com autoterapia do Evangelho. José Maria de Medeiros fez uma palestra serena, tranquila, com muita paz, enumerando várias passagens do Evangelho que servem para nos orientar no autoconhecimento. Fez um trabalho de pesquisa por nós, uma palestra muito ilustrativa. Depois veio André Luiz Ruiz, com a palestra Urgência de Viver, cuja esposa fez esses quadros belíssimos. A palestra Urgência de Viver, eu creio que muitos se lembram. Quem não se lembra do Helenim? Quem tem medo do Helenim, não é? Ele falou sobre, ele não quis ressaltar o medo, mas ele quis ressaltar a urgência que nós temos de pôr em prática nossos ensinamentos para promover rapidinho a reforma íntima, pois nós estamos em pleno período de transição. Finalmente, a última palestra foi de Wagner Gomes da Paixão, que falou sobre o homem e o mundo na visão espírita. Palestra magnífica, perfeita. Era uma palestra abrangente, falando de tudo, de A a Z, do beabá da doutrina espírita, mas com uma sensibilidade, com uma inspiração comovente. Wagner Gomes da Paixão, então, foi nosso último palestrante. Aliás, todas as palestras, como o Sr. Dorival falou, estão em DVD, e os DVDs estão muito bem produzidos. Vamos falar então o que nesta noite? Uma síntese, porque todos os palestrantes, pelo que nós vimos, estudamos, chegam a uma conclusão. A uma conclusão a respeito de como que é esse processo de autoconhecimento. Na verdade, nós temos uma essência divina dentro de nós que permanece latente. Essa essência divina, às vezes, nós esquecemos de acessar. E o que nós vamos raciocinar aqui, refletir aqui, a linha da nossa conversa, da nossa reflexão, é que, através do autoconhecimento, nós vamos acendendo a luz da nossa consciência. Essa centelha divina dentro de nós, que às vezes fica esquecida. Essa centelha divina que, ao ser acessada, e Jesus mostrou o caminho, nós vamos ver, ela traz como consequência a paz. Por isso, o tema consciência e paz. Mas nós, às vezes, nos afastamos dessa consciência. A última vez que eu estive aqui, eu falei a história de uma menininha, de um menininho que ganhou uma irmãzinha. A irmãzinha, ele tinha 8 anos e a família ficou com receio de que ele tivesse uns ciúmes e pudesse ter atitudes agressivas. Ficou cuidando muito bem desse menino para que isso não acontecesse, protegendo a menininha. Certo dia, para espanto dos pais, ele pede para ficar sozinho com a irmã. Os pais, para darem apoio a ele, consentem, mas ficam espreitando. Então ele se chega até o berço, se debruça sobre o berço e fala o seguinte: maninha, você que está vindo agora do céu, me fala um pouco de Deus, porque eu estou começando a esquecer. O coral, o nosso maravilhoso coral, né? Acho que tem vários aqui agora já sentados, né? Esse coral fez um papel aqui dentro, está fazendo um papel dentro desse mês espírita maravilhoso. Se a gente acompanhar com atenção as letras, é uma palestra completa, ainda com o enlevo da música, da sintonia, da perfeição que está esse coral. O coral tem um refrão da última música que eles nos convida a cantar. Como que é mesmo? Ah, meu pai, eu quase te esqueci, que seu amor zela por mim.
Então, dentro dessa linha, a gente quase esquece desse amor de Deus dentro de nós. Vamos ver como fazemos para acessar, através do autoconhecimento. Os oradores quase todos citaram a famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Essa frase é atribuída a Sócrates. Vamos ver a verdadeira origem dessa palavra. Então vamos para a Grécia, no século IV a.C., na cidade de Atenas. Lá vivia um cidadão de nome Sócrates. Ele era escultor de profissão. Profissão essa que ele esquecia completamente para se dedicar às suas perambulações pelas ruas de Atenas. Ele era casado com a terrível Xantipa. A mulher de Sócrates tinha um gênio indomável. Todos sabiam que ela era quase que a responsável por ele se tornar um filósofo, porque ela tornava insuportável a vida dele dentro de casa. Então ele saía pelas ruas e assim ele foi desenvolvendo a sua filosofia. Nós sabemos que Xantipa ficou com Sócrates até os últimos momentos da sua morte. Então, ela tem o seu mérito, não é? Por que ela cobrava do marido? Ela cobrava porque ele se esquecia, ele era muito desapegado das coisas materiais. E como que era o sustento do lar? Então, era nesse embate, não é, de necessidades que havia essa fama da Xantipa ser uma mulher muito exigente. Sócrates costumava dizer para ela, como é grande o número das coisas materiais que eu não preciso. E, certo dia, ele está voltando, já de tardezinha, das suas pregações, ele começou a ficar muito famoso. Logo, teve muita gente em volta dele, chamados discípulos. Certa final de tarde, ele está voltando pela ruazinha, em direção à casa dele, e ele avista e ouve um berreiro de Xantipa lá do alto de uma janela. Eles vão indo calmamente, né? E quando Sócrates chega na porta, Xantipa derruba um balde d'água na cabeça dele, na frente dos amigos. Ele calmamente se vira para os amigos e diz, não falei? Xantipa não fica só nas trovoadas, manda a chuva junto. Eles vão ficar, então, como um casal mais ou menos bem resolvido. Ela lhe dá 2 filhos e permanece com ele até na hora da sua morte. Morte, nós vamos ver. Sócrates, então, já está famoso, já está admirado e também odiado, porque com seus questionamentos ele perturbava os homens de Atenas. Então, o seu amigo Querofonte faz uma viagem de Atenas até a cidade de Delfos. Atualmente essa distância é muito pequena, mas naquela época era uma empreitada, era uma aventura. Querofonte vai lá na cidade de Delfos consultar o oráculo para consultar uma pitonisa vidente no templo de Apolo. Lá ele chega para a pitonisa e pergunta, há em Atenas alguém mais sábio do que Sócrates? A resposta da pitonisa, não. Ele volta, empreende a viagem de volta, chega para Sócrates e conta a resposta sintética da pitonisa. E aí acrescenta que tinha lido no frontispício, quer dizer, na fachada do templo de Apolo, lá em Delfos, a seguinte frase, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Essa frase é um dístico, né? Dístico é uma frase composta de 2 versos. A que ficou mais famosa é a primeira frase, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, com essas 2 referências, se imbui de uma vontade ainda mais ferrenha de desenvolver a sua filosofia. Quando ele recebe a notícia que a pitonisa disse que ele é o homem mais sábio de Atenas, como um bom filósofo, ele não acredita e nem desacredita. E começa a pesquisar.
Para fazer a sua pesquisa, então ele começa a fazer perguntas para aqueles atenienses presunçosos, cheios de si, como eram naquela época. Perguntas ditas socráticas, perguntas instigadoras sobre moral, sobre virtude. Por exemplo, o que é a coragem, o que é a bondade, o que é o bom, o que é o belo. E ele percebe que os presunçosos atenienses nada sabem. Então ele conclui que ele, que não sabia nada, era mais sábio, porque ele sabia que nada sabia. A sua frase, sei que nada sei. Pelo menos ele tinha essa certeza, enquanto os outros julgavam saber o que não sabiam. Esse é o fundamento da sua frase, sei que nada sei, e desenvolvendo o conhece-te a ti mesmo. Bem, Sócrates fica com essas perguntas instigadoras, cada vez mais odiado. Ele é perseguido, ele é preso, ele é julgado, condenado e executado. Ele é condenado a morrer bebendo o veneno cicuta. Ele próprio, ele fica um certo tempo ainda na prisão e aí ele desenvolve diálogos maravilhosos com seus discípulos. Sócrates nada escreveu, foi oralmente as suas orientações. Quem escreveu as ideias de Sócrates foi seu discípulo Platão. Pois bem, no dia da sua execução, ele, muito simples, ele renegou uma oportunidade que os discípulos lhe deram de fugir. Não, ele enfrentou a sua condenação. Então, muito simples, no dia da sua execução, ele pega o cálice, os discípulos estão todos em volta, acompanhando. Ele pega o cálice, vira o cálice de cicuta. Em poucos minutos, ele já está tonto, já cambaleante. Em meio ao choro intenso dos seus discípulos, ele se deita e cobrem-no com um lençol branco. Sócrates, na sua simplicidade, ainda descobre o seu rosto, procura o discípulo Crito e fala: Crito, eu estou devendo um galo para o Esculápio. Por favor, providencie que a dívida seja paga. Cobre o rosto e morre. E desencarna. Era o exemplo do bom, né? O exemplo da justiça. Dentro da doutrina espírita, Sócrates foi tido como um precursor tanto das ideias de Jesus, sem desmerecer, em hipótese alguma, o mestre maior Jesus. Mas ele antecedeu alguns conceitos e antecedeu muitos conceitos da doutrina espírita. Então, ao anteceder muitos conceitos da doutrina espírita, nós vamos ver, nós podemos estudar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está, nos primeiros capítulos, isso pormenorizado. Ele adiantou muitos itens. E então, quando surgiu a doutrina, alguns detratores da doutrina, alguns críticos da doutrina espírita falaram: Kardec plagiou Sócrates, copiou tudo de Sócrates. Nem se deram ao trabalho de ver que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os espíritos apresentam Sócrates como um espírito dual daqueles que deveriam preparar a humanidade para o advento de Cristo e do Espiritismo. Sócrates e Platão são considerados precursores da doutrina espírita. Vamos falar um pouco mais, ele fala muitos pontos espiritualistas, principalmente no Diálogo de Fédon, no seu livro no livro A República de Platão, isso está relatado. Mas o que nos interessa aqui é o método que ele desenvolveu para o conhece-te a ti mesmo. Esse método, ele recebeu o nome de Sócrates de maiêutica. Por quê? Maiêutica significa literalmente dar luz. Então, através desse método, conhece-te a ti mesmo, você se ilumina. Ele também
deu esse nome de maêutica em homenagem à sua mãe, que era parteira de profissão. Bem, o que diz sinteticamente esse método de Sócrates? Ele diz que existe lá dentro de nós, na nossa mente, na mente de todo ser humano, um conhecimento. Esse conhecimento só pode vir à luz se nós formos buscá-lo, através de uma busca interior. Ele está latente e nós devemos buscá-lo. Quando nós fazemos essa busca, através de perguntas simples que vão se tornando cada vez mais elaborada e trazendo respostas cada vez mais complexas, quando nós nos empenhamos nessa busca do método maêutico de Sócrates, nós vamos automaticamente desenvolvendo virtudes e vamos aprendendo a discernir o bem do mal, ou seja, o conceito de justiça. O que é para nós, então, agora posto essa contribuição de Sócrates, o que é para nós consciência? Ao falar de consciência, nós sabemos, num primeiro estágio, que ser consciente é saber de si mesmo e de tudo que nos rodeia. É não estar entorpecido por drogas, por álcool, pela ira, pela obsessão, pela patologia. Ainda que Chico Xavier nos fale que você não se isenta da responsabilidade de não ter usado a sua consciência, porque quando você se droga, você é duas vezes responsável. Primeiro, por não ter ouvido e não ter feito boa escolha de livre-arbítrio, e depois por ter se drogado. Então, esses estados alteram o nível de consciência. Porque consciência é estar em vigília, desperto. Ainda, esse é um primeiro sentido do termo consciência. Ainda para chegarmos aonde nós queremos, nós precisamos definir mente. Eu perguntei isso durante o seminário da Angélica. Já estava preparando a minha palestra e perguntei isso para ela. Então, a gente precisa definir mente. E vamos definir mente de acordo com a doutrina espírita. Pode haver algumas discordâncias com a ciência, né, oficial. Mas André Luiz nos diz que a nossa mente, de uma maneira metafórica, né, bom para entender, é como se fosse uma casa de 3 pavimentos. No porão está a inconsciência, o inconsciente, onde estão nossos impulsos e nosso agir automático, o automatismo. Depois vem a consciência, onde nós estamos e devemos estar atentos, despertos, usando o pensamento e a reflexão. E depois, no andar de cima, o superconsciente, onde estão as nossas metas e os nossos ideais. É nesse estágio de cima que nós vamos conversar hoje aqui. Porque o nosso foco é a consciência moral, essa centelha divina dentro de nós. Perguntaram aos espíritos, Kardec perguntou aos espíritos no Livro dos Espíritos, sobre as leis naturais, como que a gente saberia distinguir o bem do mal. Através do livre-arbítrio nós faríamos essas escolhas, mas como saber? Então, os espíritos disseram que pela lei natural nós saberíamos disso. E Kardec então pergunta, onde está escrito essa lei de Deus? Onde está escrito essa lei natural? A resposta, também muito sintética, é na consciência. A definição, então, nesse sentido, é a capacidade que todos nós temos em qualquer circunstância, de acordo com a nossa evolução, de distinguir o bem e o mal, e assim fazer as nossas escolhas, e depois responder por ela numa nova avaliação daquilo que nós chamamos consciência. Essa capacidade de discernir o bem e o mal dentro de nós. Nós só vamos conseguir isso através de uma busca interior, através da melhor viagem que nós podemos fazer, que é a viagem ao nosso exterior, ao nosso interior,
que descortina não só o nosso interior, mas todo o universo. Grandes pensadores da humanidade também falaram sobre esse poder, fora da doutrina espírita. Buda dizia: a sabedoria já existe em estado latente dentro da nossa consciência. Buda, muito tempo antes de Cristo. A sabedoria já existe em estado latente dentro da nossa consciência. Depois, Aristóteles, seguidor de Sócrates, Platão, Aristóteles: o homem livre é senhor de sua vontade, somente escravo de sua consciência. Senhor de sua vontade, escravo de sua consciência. Cícero, pensador romano: na adversidade, a maior consolação é a consciência das boas ações. Aqui a gente já vê a relação entre consciência e paz, não é? Mesmo na adversidade, o que vai consolar a gente é que nós fizemos tudo o que podíamos e teremos assim paz. Voltaire, grande pensador francês: o caminho mais seguro é não fazer nada contra a própria consciência. Com este segredo podemos aproveitar a vida e não temer a morte. Bonito, não é? E Rousseau, grande pensador também francês: há no fundo das nossas almas um princípio inato de justiça e virtude, com o qual nós julgamos nossas boas ações e a dos outros, como boas ou más. E é a este princípio que eu dou um nome de consciência. Bem, dito que nós temos dentro de nós essa centelha divina que nos norteia na escolha para nós usarmos o nosso livre-arbítrio, ela não se impõe, ela deixa um espaço para o nosso livre-arbítrio, porque é assim, consultando, sabendo e vivenciando, que nós vamos evoluindo. É aí que nós podemos estabelecer a tão decantada reforma íntima. Esse termo está até banalizado dentro do meio espírita, de tanto que é uma tecla que a gente bate. Quando começa a falar de reforma íntima, quase que a gente fala, já sei, desligo, né? Então, esse conceito está ligado a toda essa nossa reflexão que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Através desse processo, nós vamos detectar o que não está bom em nós, aceitar essas sombras em nós, é necessário corrigir, vivenciar sem postergar. Divaldo Pereira Franco, no seu livro Ser Consciente, que fala muito bem de tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, ele diz que se nós não encararmos as nossas sombras, fugimos, né? Não queremos saber disso, ficamos na nossa zona de conforto. Se nós não encararmos, elas vão se avolumando dentro de nós e elas vão nos causar sofrimento. Aí, o que vai acontecer? Aquilo que a Angélica falou. O anjo da angústia vem nos visitar para nos acordar. Reforma íntima significa, então, formar de novo. Exige um planejamento, uma deliberação, uma execução, uma persistência e um esforço contínuo. Não há vitória sem esforço. Depois disso, a nossa consciência avalia e faz aquilo que nós chamamos de feedback atualmente, né? Retroalimenta e nós vamos para um outro plano colocar em execução. Nós temos metas eternas de crescimento. Esse nosso crescimento vai nos pedindo cada vez mais e nós vamos vendo que nós vamos tendo mais responsabilidade e mais liberdade. Nós também podemos ver que esse processo é lento e gradual, mas o tempo dele é agora. O tempo de ação para executar tudo isso é agora. Só agora nós podemos agir, só no presente. Ainda que, para alcançarmos esses graus mais elevados da angelitude, nós dispomos, como apregoa a doutrina espírita, de várias existências. Como não ser assim, não é?
como pensar num espiritualismo sem várias existências para alcançar todo esse desenvolvimento que nós ainda temos que conquistar. Agora, se nós ficamos na nossa zona de conforto e não consultamos a nossa consciência, nós não vamos retroceder, não. Porque não existe retrocesso, segundo dizem os espíritos. Mas nós vamos estagnar. Se nós paramos e o mundo não para, é como se fosse um retrocesso. Ficamos para trás. Não ouvir a consciência, então, é um recurso que também nós dispomos e que não devemos usar. Não nos enganemos com essa noção de falso bem-estar. O filósofo contemporâneo brasileiro, Mansur Shalita, diz que a consciência é muito bem educada e deixa logo de falar se nós não lhe damos ouvidos. Então, prestar atenção, porque senão nós vamos ser visitados pelo anjo da angústia. Ao fazermos essas avaliações, encararmos as nossas sombras, nós vamos ver que muitas vezes nós magoamos alguém, agredimos alguém. Então, procurar uma reparação, procurar pedir o perdão, antes disso perdoar aqueles que nos agrediram. Mas já pedir perdão, isso vai nos tornando apto a fazer essa viagem interna também. Sobretudo, também ao encarar nossas sombras, nós devemos perdoar a nós mesmos. Porque senão nós já começamos nos sentindo derrotados, com o peso do remorso ou da culpa. Isso não promove o nosso progresso, não nos dá energia. Reconhecer os erros, mas não deixar que esse peso da culpa nos deixe parados, massacrados. Levantar e continuar aprendendo a viver. Aprendendo a viver, sabendo que, à medida que nós aprendemos alguma coisa, colocamos em prática, aumenta a nossa responsabilidade, como dissemos, mas ganhamos em liberdade, como dissemos. Vamos ficando mais livres para fazer essa reflexão. Essa reflexão é individual, é cada um fazendo a sua sem imposição exteriores, porque todos nós estamos no patamar evolutivo que compete só a nós examinar e só nós sabemos. Ninguém pode fazer por nós aquilo que nós devemos fazer, a não ser contar com a ajuda imprescindível do nosso mestre maior, Jesus. Jesus disse no seu evangelho: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. O que fazer com essa liberdade, não é? Jesus foi o paradigma, Jesus disse: eu sou o caminho, Jesus é o caminho. Jesus, para nós espíritas, é o tutor da humanidade terrestre. Quando ele esteve entre nós, ele disse sobre a passagem que nós estamos tendo nessa escola de vida terrestre e descortinou para nós a exuberância da vida espiritual. Ao partir para essa vida espiritual, ele prometeu que estaria conosco e mais, deixou para os homens de boa vontade a sua paz, ou seja, para aqueles que vivenciassem os seus ensinamentos. Seriam premiados com a sua paz. Quais são esses ensinamentos? Sinteticamente, a união fraternal, a caridade e o amor a Deus sobre todas as coisas. Os ensinamentos de Jesus estão magnificamente dissertados nos evangelhos e sintetizados também na oração do Pai Nosso. Se nós examinarmos, está tudo ali. Aquilo que nós precisamos, inclusive o caminho para o autoconhecimento. Mas isso eu deixo para vocês pesquisarem mais tarde. Jesus também disse, dando um alento e uma esperança muito grande para todos nós. Ele exclamou, não é? Numa das suas orações: Pai, a minha vontade é que onde estou estejam comigo também todos os que me destes. Isso está no Evangelho de João, né? Se Jesus falou que a vontade dele é que estejam com ele todos os que me deste, a gente não precisa temer
o Heleninho, não é? Não precisa temer algumas coisas que vão acontecer nesse processo de transição. Está tudo na sua divina ordem, porque Jesus quer que nós estejamos com Ele. Nos exortando a procurar essa consciência, diante da exuberância dos fatos que Ele conseguia realizar, dos milagres que Ele conseguia realizar, vindo da sua iluminação, da sua consciência desperta em grau extremo, Ele nos disse: sois deuses, e tudo o que eu faço, vós podereis fazer também. E Ele viveu aqui como homem. Mas aí a gente pensa, o exemplo de Jesus é muito grande, não é? Realmente é muito grande. É o exemplo máximo, mas o paradigma é esse. Nós podemos, no entanto, pensar em algumas personalidades, algumas pessoas iluminadas que viveram na nossa época, mais contemporâneos, para ver que é possível. Por exemplo, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Mandela, Irmã Dulce. Fica difícil, né? Fica difícil a gente enumerar. Alguns conhecem, outros, e muitos de nós conhecemos pessoas com nível evolutivo, uma iluminação muito grande, que não são famosas, que moram ali na esquina, no nosso bairro. O nível desses, talvez, mas esses foram luminares para a humanidade. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ela não nasceu em Calcutá, mas foi para lá que ela desenvolveu a sua missão. Foi lá que ela desenvolveu a sua missão. Madre Teresa de Calcutá relatou ao seu confessor que durante um bom tempo da sua vida, mais ou menos uns 10 anos, ela deixou de acreditar em Deus. Ela viveu um período que ela chamou de aridez espiritual, ou também, como se diz na religião dela, noite escura do espírito. Por quê? Porque ela atuava junto a comunidades paupérrimas em Calcutá, na Índia. Via de regra, ela encontrava crianças ainda vivas jogadas no lixo. Ela viu isso e começou a desacreditar na providência divina. Ela perguntava por Deus, por que daquilo, e, diz ela, não obtinha resposta. Então ela começou a viver esse período de aridez espiritual. No entanto, não desanimou, passou a trabalhar e fazer tudo o que podia, todo o bem que podia, chegando à exaustão. No final da sua vida, reconheceu junto ao seu confessor que ela não via Deus porque Deus estava nela e ela não via então a sua luz. Madre Teresa de Calcutá, um exemplo para todos nós. Nós podemos imaginar que nessa relação de pessoas importantes que tinham já a consciência desperta e por isso já viviam em paz, eu me esqueci de alguém, não é? Não falei o nome de alguém. Mas eu deixei propositadamente para o final, para falar de uma pessoa que eu conheci uma vez na minha vida. Estive com ela uma vez e tenho certeza que não tornarei a ver nessa minha atual existência outra pessoa tão elevada que emanava tanta paz. Eu me refiro a Chico Xavier. Chico Xavier, dizem alguns pesquisadores, que ele tem uma aura muito grande, que vai de 10 a 20 metros. Não é? Isso pertence mais à tradição oral em torno de Chico. Mas, enfim, é algo muito falado, mas que dá para ser sentido. Pois bem, numa certa tarde de julho, do dia 29 de julho, eu e mais um grupo de pessoas ficamos sabendo que Chico, que já não estava mais todas as vezes, continuamente,
comparecendo nos trabalhos, porque sua saúde já era muito debilitada. Nós ficamos sabendo, né, correu a notícia de que Chico haveria de estar naquele dia na reunião do centro, que a saúde dele estava permitindo isso. Então foi organizada uma excursão aqui e nós fomos para Uberaba. Chegamos lá de tardezinha, já à noite, um pouco frio, no tempo de julho, e fomos para um lugar na periferia, não sei bem onde, né, onde estava o centro de Chico. Chegando lá, um lugar muito simples, eu me lembro. Pelo que eu me lembro, era como se fosse uma edícula no final de um grande terreno. Um terreno cercado, simples, de chão. E lá no final tinha uma sala grande, não como essa, de jeito nenhum, mas e era lá que nós nos dirigimos para ficar na expectativa de que Chico aparecesse naquela noite depois de longa ausência. Como tinha corrido essa notícia, havia uma multidão, não só nós tivemos a brilhante ideia. Muita gente foi para lá. Então, nós logo chegamos cedo e já ficamos em pé na mesa, que estava a cabeceira da mesa. Eu consegui ficar nessa posição. E aqui do meu lado estava a minha irmã Célia, né, que me acompanhou nessa viagem. E na nossa frente, e sentaram várias pessoas, representantes de vários centros. Foi uma reunião muito bonita que antecedeu. Todos falaram, houve psicografia. Aqui na minha frente estava sentado Divaldo. Divaldo o tempo todo psicografando, algumas vezes falando. Foi belíssimo. Na verdade, a gente não sabia se o Chico vinha mesmo, não é? Existia a expectativa. E a sala foi se enchendo de gente. A sala, que era pequena, não sei como, se dilatou, porque coube todo mundo lá dentro. Alguns ficaram nas janelas, havia uma porta só e duas janelas, pelo menos. Eu fiquei nesse lugar e foram se avolumando de maneira que passou muito tempo. Eu creio que umas 2, 3 horas nessa espera. Se eu quisesse sair dali, tinha que ser pela janela, não é? Porque não dava jeito, mas eu não queria sair dali. Estávamos todos muito bem acomodados, magnificamente acomodados no lugar exato para que havesse apenas espaço para respiração. Bem, de repente, depois de muito esperar, uma luz invadiu a sala. Assim, de repente, todo mundo olhou um para o outro e todos olharam junto para uma porta que estava atrás da cabeceira dessa mesa. Ninguém tinha dito nada. E nós tivemos a certeza, antes da porta abrir, antes de ter havido qualquer movimento, que o Chico estava chegando. A hora dele chegou antes, meus irmãos, e foi muito emocionante. Uma emoção indescritível. A porta se abre e aparece a doce figura, quase encoberta pela vasta cabeleira, por um grande óculos e por um terno branco antigo que ele vestia, que ali esse terno cabia muito mais do que está dentro. Mas o que estava dentro era muito maior do que qualquer ser. A paz de Chico invadiu o local, ele entrou, não falou nada, sentou e começou a psicografar. Psicografou, eu creio que por umas 2, 4 horas, a gente perde a noção de tempo, mas foi um grande tempo. Em cima da mesa tinha uma montanha de papeizinhos com nomes de pessoas desencarnadas que os parentes queriam alguma mensagem. Eu tinha levado um papelzinho do meu avô. Imagina, meu avô que faleceu tranquilamente, já com longa idade. Não precisava, né, preocupar o Chico com meu avô. Então, eu fiquei inibida e não pus o papel lá. Eu levei o nome do meu avô, porque aquele dia era o dia 29 de julho, o dia que ele fazia aniversário de morte. Foi mais por isso. Bem, não coloquei lá. Eu percebi que quando ele começou a psicografar, algumas pessoas abriram frascos de água. E eu pensei, né, não lembrei muito bem
da água fluídica, né? E eu falei, por que essas pessoas estão abrindo esses potes, esses recipientes de água perfumada? Eu falei, nossa, estão abrindo e está vindo um perfume de flores. Posteriormente, eu fiquei sabendo que o perfume de flores também vinha na aura de Chico Xavier, não era dos vasilhames de água. Bem, então, ali naquela hora, eu tive a sensação de paz mais completa da minha vida. Uma paz que não me pertencia, que eu estava tomando emprestada, estava banhando na de Chico Xavier. Porque a paz é algo que a gente tem que buscar. E naquela hora, eu fiz várias viagens, não é? Ficamos ali vendo ele psicografar em silêncio, um silêncio que uma multidão é difícil de fazer. Enfim, eu olhava para o Divaldo e pensava assim, meu Deus, como o Divaldo está evoluído acima de mim. Olha o que ele faz aqui. O Divaldo olhava para o Chico e pensava, meu Deus, quando que eu vou ser igual ao Chico? Eu imaginava tudo isso. Quando que eu vou ser igual ao Chico? Olha como o Chico está acima. Veja a vibração dele. O Chico, humildemente ali, olhava para Emmanuel para buscar a energia que ele necessitava, imaginando que um dia talvez ele chegaria junto com Emmanuel, como de fato chegou. E Emmanuel, isso é uma figura na minha mente naquele momento, Emmanuel olhava para a espiritualidade maior, para Jesus. Jesus, lá em cima, nos ligava a Deus e abençoava a todos nós. Essa é a viagem interior que um dia eu empreendi a minha consciência. Sob o influxo da paz que Chico me emprestou. Chico Xavier é alguém que talvez nós aqui, contemporâneos dele, ainda não vemos a sua luz em plenitude. O tempo vai passar e Chico vai brilhar cada vez mais à medida que nós vamos nos distanciando dele. Um dos palestrantes aqui disse que Chico Xavier já está apto para ir para um outro mundo, não é? O mundo da estrela de Sírius, onde está Lívia, não é? Possivelmente Emmanuel. Mas ele se pediu para ficar mais um tempo aqui na Terra conosco. E então, queridos irmãos, a reflexão deste domingo chega a essa conclusão, que dentro de nós está tudo aquilo que nós devemos saber para fazer as nossas opções. Essa consciência do bem e do mal não nos livra da responsabilidade, porque sempre nós podemos optar em ouvi-la ou não. E quando nós empreendemos cada vez mais esse conhecimento interior, que a doutrina espírita, toda ela também nos proporciona através da proposta da reforma íntima, nós vamos dilatando essa consciência cada vez mais, já aqui e agora, ainda que tenhamos várias existências para chegar à angelitude. Para isso, Jesus é o caminho, não é? Como ele disse, Jesus é o nosso guia e ele já deixou para nós o prêmio por estarmos nesse caminho, quando ele disse que nos deixava a sua paz. Esse sentimento de paz nos refaz, nos incentiva a continuarmos sempre a nossa marcha evolutiva, sem cessar, sem esmorecer. E quando nós aqui falamos, afirmamos que assim seja, é porque
se tivermos fé, assim é. Que a paz de Jesus premie a vossa boa vontade.